Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar de algo que fascina crianças, adultos e cientistas há décadas. O que realmente matou os dinossauros? Você já parou para pensar no quão louco é o fato de esses animais terem dominado o planeta por, 165 milhões de anos? Sim, você ouviu certo. Eles estavam aqui muito antes de qualquer ser humano sequer sonhar em existir. Mas aí vem a parte estranha. Eles simplesmente desapareceram. Do nada. Puf! Extintos. Provavelmente você já ouviu falar da história do asteroide gigante que caiu na Terra e acabou com tudo, né? Mas e se eu te disser que essa pode não ser toda a verdade? Porque cá entre nós, será que um único impacto seria capaz de apagar completamente uma espécie tão poderosa quanto os dinossauros? Ou será que havia algo mais acontecendo nos bastidores desse cenário catastrófico? Neste vídeo vamos investigar exatamente isso. Vamos mergulhar no mundo pré-histórico, explorar as evidências científicas, incluindo a famosa cratera de Chicxulub, e até discutir outras teorias malucas que podem surpreender você. Então prepare-se, porque ao final deste vídeo você vai entender exatamente o que matou os dinossauros e talvez até questionar algumas coisas que aprendeu na escola. Vamos voltar lá atrás, muito antes de qualquer coisa que conhecemos hoje existir. Há cerca de 231 milhões de anos, durante o período Triássico, os primeiros dinossauros começaram a aparecer. Eles não eram exatamente gigantes logo de cara. Aliás, muitos deles eram bem pequenos, tipo o tamanho de um cachorro. Mas, com o tempo, eles evoluíram, se adaptaram e, dominaram o planeta. Agora, imagine isso. Naquela época, todos os continentes que conhecemos hoje estavam unidos em um único supercontinente chamado Pangeia. Isso mesmo, um mega-território onde dinossauros podiam vagar livremente de um lado para o outro sem precisar de passaporte. Mas, com o tempo, esse supercontinente começou a se dividir, isolando espécies e criando uma diversidade incrível de formas de vida. Falando nisso, você sabia que os dinossauros não eram só uns bichos enormes que andavam por aí? Eles tinham uma variedade absurda de formas e funções. Carnívoros ferozes, herbívoros gigantescos, espécies aquáticas e até dinossauros que voavam pelos céus. Eles reinaram absolutos por mais de 165 milhões de anos, atravessando períodos importantes como o Jurássico, quando surgiram os maiores dinossauros, e o Cretáceo, que foi, infelizmente, o último capítulo dessa história. Vamos direto ao ponto. Há cerca de 66 milhões de anos, algo colossal aconteceu. Um asteroide gigante. E quando eu digo gigante, estou falando de algo com cerca de 15 quilômetros de diâmetro. Colidiu com a Terra. Para você ter uma ideia, isso é mais ou menos do tamanho de uma pequena cidade. E ele não veio devagar, não. A velocidade desse bicho era absurda, 72 mil quilômetros por hora. Ou seja, ele estava praticamente voando quando atingiu nosso planeta. O impacto foi tão violento que liberou uma energia equivalente a 10 milhões de bombas atômicas de Hiroshima. Isso mesmo, 10 milhões. O local do impacto? Próximo à península de Yucatán, no Golfo do México, onde hoje está a famosa cratera de Chicxulub. Essa cratera tem impressionantes 200 quilômetros de diâmetro e é uma das principais provas de que esse evento realmente aconteceu. Mas o que isso significou para os dinossauros? Bom, imagine isso. O impacto lançou uma quantidade absurda de poeira, enxofre e detritos na atmosfera. Essa nuvem densa bloqueou a luz solar por meses, talvez até anos. Sem luz, as plantas começaram a morrer e a cadeia alimentar inteira desabou. Incêndios florestais devastadores se espalharam pelo planeta e o resfriamento global transformou a Terra em algo parecido com uma bola de neve. Não foi exatamente um bom dia para os dinossauros.
Então, vamos imaginar a cena. Logo após o impacto, o céu escureceu completamente. A poeira e o enxofre lançados na atmosfera formaram uma espécie de cobertor que bloqueou a luz solar por meses ou até anos. Sem luz, as plantas não conseguiam realizar fotossíntese e isso desencadeou um efeito dominó na cadeia alimentar. Herbívoros que dependiam das plantas para sobreviver começaram a morrer de fome. E sem herbívoros, os carnívoros também ficaram sem comida. Era o início do fim. Mas não para por aí. Além da escuridão, a Terra enfrentou um resfriamento global brutal. As temperaturas caíram drasticamente, transformando o planeta em algo parecido com uma bola de neve. Regiões que antes eram tropicais se tornaram geladas e ecossistemas inteiros colapsaram. Para piorar, quando a poeira finalmente começou a baixar, o dióxido de carbono liberado pelo impacto causou o aquecimento repentino. Ou seja, foi um verdadeiro soco duplo na cara dos dinossauros. Primeiro frio extremo, depois calor insuportável. Agora aqui está o detalhe que muita gente não sabe. Nem todos os dinossauros foram extintos de imediato. Algumas espécies conseguiram sobreviver por algum tempo, mas o desequilíbrio ambiental era tão grande que gradualmente eles também sucumbiram. Esse processo de extinção foi lento e doloroso, afetando não só os dinossauros, mas também cerca de 75% de todas as espécies vivas na época. Sim, foi um verdadeiro apocalipse global. Então vamos falar de algo interessante. E se o asteroide não fosse o único vilão dessa história? Existem outras teorias que sugerem que eventos adicionais já estavam acontecendo antes do impacto e podem ter contribuído para o colapso dos dinossauros. Uma dessas teorias envolve atividades vulcânicas intensas. Imagine isso. Durante milhões de anos, erupções gigantescas liberaram enormes quantidades de gases tóxicos na atmosfera, causando chuvas ácidas e alterações climáticas severas. Agora tem uma teoria ainda mais curiosa. A mudança climática pode ter afetado até mesmo o sexo dos dinossauros. Sim, você ouviu certo. Segundo pesquisas, algumas espécies de répteis modernos, como os crocodilos, têm o sexo de seus embriões determinado pela temperatura do ambiente. Se isso também era verdade para os dinossauros, um aumento gradual nas temperaturas globais pode ter levado a um desequilíbrio populacional, com mais machos do que fêmeas. Mas aqui está o ponto-chave. Provavelmente não foi apenas um evento isolado que matou os dinossauros. O mais provável é que tenha sido uma combinação de fatores. O asteroide foi o gatilho final, mas outros problemas ambientais já estavam em andamento, criando um cenário perfeito para a extinção em massa. Ou seja, o apocalipse dos dinossauros foi mais complexo do que imaginávamos. Então vamos fechar essa jornada épica pelo mundo dos dinossauros com uma reflexão importante. O que realmente matou essas criaturas fascinantes? A queda do asteroide foi sem dúvida o gatilho inicial para sua extinção. Mas, como vimos, outros fatores, como erupções vulcânicas, mudanças climáticas e até desequilíbrios populacionais, também contribuíram para esse cenário catastrófico. Mas aqui está o ponto mais impactante. Essa história não é apenas sobre dinossauros. Ela nos ensina algo fundamental sobre o nosso planeta e sobre nós mesmos. A Terra é um sistema delicado, onde pequenas mudanças podem ter consequências enormes. E se quisermos evitar um destino parecido com o deles, precisamos cuidar melhor do nosso lar. Porque, afinal, somos os novos dinossauros, certo? Agora eu quero ouvir você. O que achou das teorias que discutimos hoje? Você acredita que o asteroide foi o grande culpado ou que havia outros fatores em jogo? Deixe a sua opinião nos comentários e aproveite para compartilhar este vídeo com seus amigos que amam ciência e curiosidades históricas. Ah, e claro, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo por aqui.